Senhor, um forte aplauso nesse momento. Louvamos, te glorificamos, Senhor. Você pode tomar o seu lugar, pode se assentar. Este é o Fique por Dentro. O quadro que te atualiza sobre o que vai acontecer e o que aconteceu em nossa casa. Amanhã, segunda-feira, temos o Encontro de Homens às 18h30 na Capela da Unicesumar. Na sexta-feira, acontece o Encontro ECOA, às 19h30 no auditório do Colégio Objetivo. E no sábado, o Encontro do Zap, às 14 horas, aqui no ginásio. No próximo domingo, ao final das 4 celebrações, realizaremos a nossa Assembleia Ordinária para a prestação de contas financeira da Igreja referente a 2025. Extraordinariamente, discutiremos sobre a autorização para alienação de bem para a construção do novo templo. Se você é membro, participe, a sua presença é importante. O próximo encontro de mulheres será no dia 22. Vai ser às 19 horas na Capela da Unicesumar. Convide as suas amigas e participe! O Ministério Bússola preparou mais um workshop para você que deseja se desenvolver na área profissional. Dessa vez, o tema é como ser promovido no trabalho. As demais informações, como data, horário, local, você encontra no link de inscrição. Acesse e inscreva-se. Vem aí o Revolution Camp, nosso acampamento de adolescentes. Vai ser do dia 1 ao dia 3 de maio e as inscrições já estão abertas. Se você é pai ou mãe, incentive a participação de seus filhos. A Corrida das Nações deste ano tem 2 novidades. A primeira é que será uma corrida noturna e a segunda é que teremos também a modalidade infantil. Acesse o link de inscrição, conheça todas as modalidades e inscreva-se. E para ficar por dentro de tudo, acompanhe o Instagram da Corrida das Nações, @Corrida das Nações 2IPI. De 26 a 28 de junho, teremos o primeiro Honra Jovens, homens de 16 a 30 anos que não são casados. E as inscrições também já estão abertas. Se inscreva, mas faça o mais rápido possível, pois as vagas são limitadas. Agora chegou o momento de apresentar uma das nossas redes. Você conhece a Rede 60+? Não? Então vamos te apresentar. A nossa rede é voltada para pessoas com 60 anos ou mais, com o propósito de promover acolhimento, integração, amizade e muita alegria. É um lugar onde todos se sentem parte ativa da nossa comunidade. E para isso, nós temos uma programação pensada especialmente para este público, com luaus, viagens, jantares e passeios.
são momentos especiais de convivência que fortalecem amizades, incentivam a troca de experiências e ampliam o sentimento de pertencimento. E nós, como participantes, queremos te convidar para viver isso conosco. Na nossa casa tem lugar para todos, mas na Rede 60 Mais tem um lugar especial para você. Para continuar por dentro de tudo, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Até a próxima. Isso já aconteceu com você? Você quer dizimar, mas o mês começa e parece que o dinheiro já tem dono. Contas, supermercado, escolas, imprevistos. E daí, nós vamos separar o dinheiro do dízimo e o que acontece? A gente é pego de surpresa e se pergunta: ué, cadê o dinheiro? Hoje nós vamos te contar como nós fazemos aqui em casa, para que o dízimo não fique para trás. Não é falta de fé, muitas vezes falta clareza. Porque quando nós deixamos o dízimo para depois e não separamos ele com prioridade, ele vira o resto. São tantos compromissos financeiros que às vezes a gente acaba esquecendo que, biblicamente, o dízimo também é um compromisso. E aqui vai a primeira dica para você. O Rodrigo e eu, nós já temos um combinado. Quando o dinheiro entra, a prioridade é devolver ao Senhor. Você pode fazer a moda antiga, através do envelope, ou se preferir, através do Pix ou da transferência bancária na conta da tesouraria da igreja. O importante é que seja feito a partir do momento que você tem um recebimento diário, né? Ou através do recebimento do seu salário. O importante é que recebeu, separou. Segunda dica, automatizar. Se dá para agendar, a gente agenda, porque o que não está no sistema depende da nossa memória. E agora, com certeza, você deve estar se perguntando: mas e se minha renda é variável? Eu quero te dizer que não tem problema. Você pode fazer um agendamento base e depois, conforme o seu fluxo for variável, você vai ajustando no decorrer do caminho. A nossa conversa aqui com você não é sobre exatidão, mas é sobre constância e o primordial, fidelidade ao Senhor. Dizimar não é uma taxa, é um compromisso em responder a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E quando a gente se organiza, isso vira uma realidade nas nossas vidas. Nós aprendemos juntos a fazer isso. E a partir de então, nós começamos a perceber com mais clareza e exatidão as bênçãos a qual o Senhor tem nos proporcionado e a sua bondade que é fiel a cada dia para com as nossas vidas. Se você está começando agora, vamos pelo caminho simples. Sempre separe antes, evite o deixe para o depois. O nosso desejo é permanecer fiel ao Senhor e sermos dizimistas juntos com alegria. E para a glória de Deus. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a cada um de vocês. Aproveite esse momento e cumprimente quem está do seu lado, dê uma boa noite, que sejam bem-vindos. A gente quer aproveitar também para dar as boas-vindas a você que está nos acompanhando de forma online. Seja muito bem-vindo à nossa celebração. Isso mesmo, é uma noite muito especial. Você que está aqui para receber o seu marido, pai, amigo, irmão, muito bom receber você em nossa casa. Eu queria pedir um pouco de licença para você que está nos visitando, você que é um frequentador desta casa. Eu queria trazer uma palavra agora direcionada a você, membro. Quero te lembrar da sua responsabilidade, do seu compromisso que você fez com esta casa, em sustentar ela com seus dízimos e com as suas ofertas. Você viu, junto conosco aqui nesse vídeo, o privilégio que nós temos de fazermos isso para a honra e para a glória do Senhor. E você pode fazer isso acessando o QR Code que está à frente de você nessa cadeira, através do seu aplicativo bancário. Você vai apontar para esse QR Code. Você pode usar o mesmo QR Code que está sendo projetado aqui, mas você precisa abrir o seu aplicativo bancário para isso. Você também pode usar uma das chaves que estão sendo projetadas, ou
Caso você não esteja fácil acesso com o seu celular, ao fundo nós temos o quiosque. Contribui, você pode fazer ali através do cartão ou colocando em notas dentro de um envelope. Mas tudo isso é o jeito humano de se fazer. O que o Senhor pede é que façamos com alegria, gratidão e generosidade, porque essa é uma expressão de adoração ao nosso Deus. Mas você que é frequentador, visitante, fique à vontade, você também é convidado a participar desse momento conosco, caso você se sinta à vontade e chegou aqui preparado para isso. Nós vamos participar desse momento agora, tá bom? Mas fique à vontade para participar conosco. Aproveitando, né, sabemos que tem muito visitante hoje aqui, e caso você não tenha sido identificado, nós queremos te dar as boas-vindas. Se você não recebeu um cartãozinho da nossa equipe, procura o nosso balcão da conexão, que a gente quer te conhecer e te entregar um presente. É isso mesmo. Então, se você é visitante e está aqui, é por um motivo muito especial. Caso você não saiba todo esse movimento que está acontecendo hoje, você que chegou aqui e falou, mas o que está acontecendo que a igreja está tão cheia, tão lotada num domingo como esse? É porque nesse final de semana nós vivemos algo extraordinário, sobrenatural, com os nossos homens. Nós estávamos na chácara da nossa igreja desde sexta-feira e tivemos ali o Honra Homens. Levanta a mão aqui quem veio receber alguém do Honra Homens, só para poder ver, glória a Deus. Quem está mais animado aí para receber o maridão? Muito bom, que alegria. Antes da gente poder recebê-los, antes deles entrarem aqui, nós temos um vídeo para mostrar talvez um pouquinho daquilo que eles viveram, daquilo que eles experimentaram. Então, assista conosco esse vídeo e vamos celebrar ao Senhor. Honra significou para mim resposta de perguntas que eu nunca faria. E eu preciso compartilhar isso com as pessoas porque Deus vem sendo tão maravilhoso e foi extraordinariamente bom comigo aqui no Honra que não posso segurar isso só para mim. Quando me pediram para vir com o coração aberto, muitas vezes a gente quer as respostas do nosso formato. Mas quando a gente se permite silenciar nosso ego, e é incrível como ele fala. Aqui é um momento oportuno onde você tem 72 horas de silêncio do ego. Isso representa para mim, aqui, o Honra representa o silêncio do meu ego, para que eu me rebaixasse e ele se elevasse em mim. Ele me perdoou de pecados que eu nem sabia que eu estava cometendo. E não só me perdoou, mas ele me curou. E impressionante o quão leve estou. Saio daqui com esse compromisso de me manter sempre embaixo da fonte de água viva. Então, assim, desde a abertura do coração para estar no Honra e fazer parte desse processo, que é onde é um processo de transformação profunda, onde Jesus trabalha em várias partes da nossa vida e faz com que a gente saia daqui com uma visão diferente. Então eu posso afirmar para você que existe uma vida antes do Honra e agora vai existir uma vida após o Honra. Vim com o coração aberto para Deus falar algo diferente de mim, né? Eu já participei de outros movimentos e eu ainda sentia que parecia que eu me sabotava sempre em tudo que eu ia fazer. Alguma coisa parecia que me acusava.
E parecia que eu precisava cavar mais fundo em pecados, em coisas que... às vezes eu já tinha até confessado para Deus, eu já tinha sentido o perdão de Deus, mas parecia que eu não... Como a gente foi ministrado, às vezes a gente precisa confessar uns aos outros para que Deus cure realmente a gente, traga a cura. E Deus revelou coisas para mim do meu passado que eu já tinha pedido perdão para Deus, eu me sentia perdoado, mas parecia que aquilo ainda continuava me perseguindo. Este é o som do céu. Honra, ele te remete a coisas mais profundas. Ele te busca, ele quebra você um pouco mais a fundo, né? De traumas, coisas ali que o pecado obscurou, né? Vamos dizer assim, né? Que o diabo tomou conta. E aí Deus vem e fala, não, eu levei na cruz, eu dei a vida, né? O cordeiro. Eu tirei, não é mais teu, esse pecado não é mais teu. Só que nós ficamos remoendo, né, durante muito tempo, essa questão desse pecado, né? E já está na cruz. Não sei o que ele viu em mim, não sei por qual razão me escolheu. Pra me salvar ele escolheu a cruz, pra me dar vida foi que ele morreu. Eu não tinha nada pra oferecer, eu sei que nada fiz pra merecer. Meus defeitos ele não olhou, simplesmente ele me amou. Isso é amor, isso é amor, e tem um nome, e isso é amor, isso é amor, e tem um nome. Salvar, ele escolheu a cruz, pra mim da vida foi que ele morreu. Eu não tinha nada para oferecer, eu sei
tem um nome. Isso é amor, isso é amor, isso é amor. Tem um nome. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O amor tem um nome. O amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Só os homens vamos dizer isso, o amor. Isso é. O amor tem um nome. O amor tem um nome. O amor tem um nome. O nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. Uma salva de palmas a Jesus Cristo, que é o amor, que tem o nome, e o nome mais lindo, mais exaltado, mais belo que existe. É o doce nome de Jesus, que muda a nossa história e transforma a nossa vida. Isso, aproveita, homens, dá um tchauzinho para a família lá, ó, já achou onde eles estão aí? O papai, o filho, o esposo. Estamos devolvendo para vocês um homem honrado, um homem com a vida de Deus pulsando no seu coração. Esses 3 dias foram espetaculares. Cada honra tem um significado especial, uma ministração única. E esses homens se entregaram completamente ao processo e vieram para contar experiências para vocês. Mas melhor do que contar, vieram para viver novas experiências com você e sua família. Eu quero convidar você a se assentar no seu lugar, por gentileza. Agradecer os nossos amigos, visitantes, convidados que estão aqui, familiares. Obrigado por pertencer conosco essa noite a esse lugar. E nós vamos ouvir uma pequena palavra, uma palavra de depoimento do professor Wilson, o nosso deão desse lugar, que participou conosco ali, esteve conosco durante todos os dias. É o mais experiente da nossa turma e eu queria que ele pudesse trazer uma palavra para nós. Vai precisar subir o professor para o pessoal te ver. Abre um espacinho para ele passar, por gentileza. Isso. Esse Honra é um projeto que nós temos na nossa igreja de formação da vida cristã. São 3 dias de imersão para conhecermos sobre a palavra de Deus de um jeito diferente que você nunca imaginou experimentar. Nós saímos com conteúdos e informações sobre a Escritura de um jeito que fica gravado no nosso coração. Então você que ainda não conhece, nas inscrições que acontecem, por favor, considere fazer para estar conosco. Inclusive, hoje nós estamos abrindo a pré-inscrição do primeiro Honra Homens, Jovens Homens. Então, de jovens de 16 a 30 anos, vocês pais já podem fazer a pré-inscrição dos seus filhos meninos. E aí vai ser especial. Se for para vocês, imagine essa linguagem adaptada à vida do jovem e como isso pode ser transformador. E hoje começa a nossa pré-inscrição, para depois a gente estabelecer o nosso processo de inscrição. Professor Wilson. Graça e paz a esta querida e amada igreja. Eu sou crente há 78 anos. Vivi muitas experiências, muita caminhada pela vida. Às vezes alguns vales, mas confesso que esse foi 2 dias e meios fantástico para a minha vida, para uma revisão com profundidade, lapidar ainda algumas arestas, mas foi maravilhoso para todo esse grupo. 200 pessoas aqui,
e vi homens lá em lágrimas. Mulheres, se não voltarem bem melhor para vocês, pode comunicar ao pastor aí, a gente vai dar um jeitinho neles, tá? Porque o poder e o amor de Jesus e do Espírito Santo agiu com profundidade lá. E na minha caminhada, vi essa igreja muito pequena lá atrás, e hoje a alegria de vermos essa igreja com chegando a 3.000 membros hoje, graças a programas como esse. Claro, a principal indutor disto é Deus, mas o pastor Denis tem sido usado fortemente para isso, com o time de pastores. Esse programa é um programa novo, foi criado pelo pastor Denis, uma equipe hoje liderada pelo Eduardo e Wilson Rezende. Eduardo e Wilson Rezende estão há 3 anos aqui na igreja, 3 anos e pouquinho, são os líderes disso. E o pastor Jota, esses 4 homens são responsáveis por isso. Então, às vezes você reclama, está sentado no banco, saia do banco, tem espaço para todos. O exemplo são esses 2 jovens, grandes empresários, com centenas e centenas de funcionários, tantas responsabilidades, têm dedicado uma parte boa do tempo deles para que eventos como esse aconteçam e transformem vida de tantas pessoas. E para encerrar, a minha alegria de ter visto lá o Wilson Filho servindo, Wesley servindo, meu genro Valdomiro Garbujo servindo. Então, a minha gratidão, e minha esposa e minha filha também já estiveram e já serviram. Então, desafio vocês a sair do banco, sejam árvores plenamente frutíferas, porque as árvores que não são frutíferas podem ser arrancadas e vai para o incinerador. E essas são oportunidades que vocês têm para aprimorar e ir à luta, convertendo pessoas, e que o reino de Deus possa continuar crescendo grandemente. Amém. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Vocês foram espetaculares, a entrega, a dedicação, como vocês absorveram disso unanimemente. E parabéns, e que o Senhor possa produzir os frutos do que vocês entregaram nesses 3 dias juntos lá. Mas eu queria pedir licença para agradecer a esse time aqui, que é simplesmente espetacular. Conseguir realizar um evento como esse, nós estamos na nossa 3ª edição, com um nível de entrega, de excelência, de qualidade e também de profundidade. É impressionante, é um milagre de Deus. Vocês são um milagre de Deus. Vocês são a resposta de Deus para as nossas orações. O Senhor tem trazido muita gente a essa comunidade. E a nossa oração é: Senhor, traga trabalhadores. E vocês fizeram parte disso. E serviram como gigantes naquele lugar. E eu vou comprometer vocês agora. Eu vou ter que comprometer vocês. Esposas, vocês não sabem a joia que vocês têm na casa de vocês. Eu nunca vi um banheiro tão cheiroso, quartos tão arrumados, comida tão boa, não é verdade? Não é? Tudo aqui. Eu nunca vi, esses homens servem demais e eles podem servir na casa de vocês. Pronto. Olha a mulherada, olha aí. Aí você está falando assim: mas pastor, o meu marido nem sabe nem o que é pinho-sol lá na minha casa. Ele lavou banheiro. Pois é, esses homens são demais. Obrigado pelo serviço de vocês. Vocês são tremendos e esse serviço enche o nosso coração de alegria e gratidão. E a gente fica muito honrado de poder participar do Honra com vocês. Vou pedir para o pastor Jota vir fazer uma oração para entregar os homens às suas famílias. Quando nós começarmos a cantar a canção, as famílias não virão aqui. Vocês se deslocarão calmamente para os lugares, as arquibancadas, o espaço do fundo. Terão tempo suficiente para abraçar. Depois que os filhos forem recebidos, vocês podem levá-los à nossa área Kids, para que eles possam ter o privilégio de participar e serem ministrados. E nós teremos mais alguns minutos aqui internamente, em um louvor e a ministração da palavra, tá bom? Então, receba com acolhimento, com carinho, e depois leve o seu filho e volte para participar conosco desse tempo tão especial que o Senhor está fazendo aqui. Você pode se colocar em pé, por gentileza? Vamos orar. Queremos te agradecer, Deus, por todas as histórias, experiências tremendas neste final de semana, Deus. Obrigado pelo movimento do teu Santo Espírito
que trouxe transformação, cura e renovo. Queremos, ó Pai, abençoar estes homens que agora vão para suas casas, para os seus lares, para suas residências, para os seus empregos, para suas universidades, para os seus locais de convivência, ó Deus, que eles sejam luz, sejam sal, e que essa presença, ó Deus, que os acompanha, seja transbordante e venha, ó Pai, atingir todas as pessoas que estarão ao seu redor. Obrigado, ó Pai, por este culto. Dedicamos ao Senhor todo o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Vamos continuar com alegria, celebrando ao Senhor. Declare assim: louvamos o Deus que era, louvamos o Deus que é, louvamos o Deus que sempre será. Dos presos abriu as celas, as águas do mar partiu. Meu Deus vitorioso é. Alegria na casa de Deus, alegria na casa de Deus aqui. Vamos nos calar, vamos a ti. Alegria na casa de Deus, pois Ele está neste lugar. Vamos nos calar, vamos a ti. Vamos a ti, Senhor.
Louvamos o Deus que cura, louvamos o Deus que salva, louvamos o Deus que sempre vai além. Pois na cruz ele morreu e da tumba ressurgiu. Meu Deus, milagres faz. Alegria na casa de Deus, alegria na casa de Deus aqui. Vamos buscá-la, vamos a ti. Alegria na casa de Deus, pois Ele está neste lugar. Vamos buscá-la, vamos a ti. Éramos pobres, hoje filhos seus. Estávamos presos e nos libertou, perdoados, aceitos, remidos por Deus. Que o povo de Deus cante assim. Diga isso mais uma vez. Éramos pobres e hoje filhos seus. Estávamos presos e nos libertou, perdoados, aceitos, remidos por Deus. Que o povo de Deus cante assim. Declare com alegria. Alegria na casa de Deus, alegria na casa de Deus aqui. Não vamos nos calar, não vamos a ti. Alegria na casa de Deus, pois Ele está neste lugar. Não vamos nos calar, adoramos a ti. Alegria na casa de Deus, alegria na casa de Deus aqui. Vamos nos calar, vamos a ti. Alegria na casa de Deus, pois Ele está neste lugar. Vamos nos calar, Ele, adoramos a ti. Vamos a ti, Senhor. Vamos cantar a Ele um novo cântico. Cantai ao Senhor, dai a Ele um novo canto. Louvai ao Senhor, todo ser que tem fôlego canta ao Senhor. A terra e o céu se ouvirá um novo brado. Grande é o Senhor, tudo que já foi criado lhe dará uma canção, a expressão da criação. Levante suas mãos e declare a Ele. Cantai ao Senhor com todo o coração. Cantai ao Senhor com toda a força. A Ele damos honra, a Ele damos glória. Cantai ao Senhor com todo o coração. Cantai ao Senhor
honra, a Ele damos glória, a Ele damos honra, a Ele damos glória. Na terra e no céu choverá o povo gado, grande é o Senhor, tudo que já foi criado lhe dará uma canção, a expressão da criação. Nós cantamos a Ti. Cantar ao Senhor com todo o coração, cantar ao Senhor com toda a força, a Ele damos honra, a Ele damos glória, cantar ao Senhor com todo o coração, cantar ao Senhor com toda a força, a Ele damos honra, a Ele damos glória, a Ele damos honra, a Ele damos glória, a Ele damos honra, a Ele damos glória, a Ele damos honra, a Ele damos glória. Até que sua glória encha a terra, até que seja uma só canção. A Ti daremos toda a glória, a Ti daremos nosso coração. Até que sua glória encha a terra, até que seja uma só canção. A Ti daremos toda a glória, a Ti daremos nosso coração. Até que sua glória encha a terra, até que seja uma só canção. A Ti daremos toda a glória, a Ti daremos nosso coração. Até que sua glória encha a terra, até que seja uma só canção. A Ti daremos toda a glória, a Ti daremos nosso coração. Ao Senhor. Bendito seja, Senhor. Bendito seja teu santo nome, Jesus. Tu és santo, 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 poderoso, digno de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Tão santo, Jesus. Maravilhoso dia, Senhor. Como eu me esqueci do que fizeste por mim, como eu perdi a fé no impossível. Como eu pude pensar que Tu não podes operar, porque insistirei em ver Teus milagres. Tu és poderoso. Tu és poderoso.
juntos iremos ver. Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele abre caminho, basta somente crer. Deus vai mover, Deus vai mover. Tudo é possível, tudo é possível. Tudo é possível. Quem sou eu pra negar meu poder? Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Quem sou eu pra negar meu poder, Senhor? Quem sou eu pra negar meu poder, Senhor? Quem sou eu pra negar meu poder, Senhor? Vamos declarar mais uma vez com as nossas vozes. Tu és poderoso. Declare crendo nisso. Tu és poderoso. Só tu és poderoso. Tu és poderoso. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. Conhecemos, Senhor, a tua grandeza e o teu poder. Obrigado, obrigado, Jesus. Você pode se assentar. Qual foi sua sensação quando você foi abordado pela nossa equipe artística no estacionamento ou na entrada dessa igreja e você percebeu que tinha um sombra ou uma sombra logo após você? Alguém que colou e ficou ali te imitando. Qual é a sensação? Constrangimento, não é verdade? Confesso para vocês que, mesmo sabendo o que aconteceria, quando eles me pegavam pelo corredor, eu ficava constrangido. E é justamente essa a proposta para o início dessa série de mensagens. Nós queremos que você entenda que logo após você, tem gente te imitando. Que você entenda que, apesar da brincadeira, a conversa é muito séria. Tem alguém imitando os seus passos. E para ficar um pouco mais claro isso, nós vamos assistir um vídeo que mostra que aquilo que nós observamos, nós aprendemos, e o que aprendemos, nós reproduzimos. E depois a gente volta a conversar sobre isso.
looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. And you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Crianças vêm, crianças fazem, mas muito além do que uma conversa sobre paternidade ou maternidade, é retirar essa possibilidade e esta sentença do mundo infantil e trazer para a nossa vida. Tem alguém te seguindo, tem alguém te imitando, mas a pergunta que eu faço para você é, e você está imitando quem? Se tem alguém que segue os seus passos, assimila seus comportamentos e age como você age, alguém que está assistindo e fazendo da sua vida uma matriz de novos padrões, a minha pergunta para você é, quem você anda imitando? Porque a grande verdade é que no sistema pedagógico de aprendizagem, um dos maiores fundamentos de retermos informações e também praticarmos é aquilo que nós observamos e admiramos. Se tem um lugar que nós imitamos facilmente, de uma maneira automática, é tudo aquilo que a gente, de alguma maneira, observa frequentemente, cuidadosamente e admira. Por isso eu pergunto novamente, sabendo que tem gente imitando você, você está imitando quem? Qual é a sua matriz? Qual é o seu modelo para que os que vêm após você possam reproduzir esse mesmo modelo e essa mesma matriz? O apóstolo Paulo sabia disso. Por isso ele disse com uma ousadia imensa, ele disse, sejam meus imitadores. Parece um pouco arrogante, parece petulante da parte desse apóstolo egoísta? Não, na verdade ele está muito confiante sobre o que ele está fazendo. Paulo não confia em si, no seu caráter, ele não confia na sua obra. Na verdade, ele está convencido da sua matriz. Ele diz, sejam meus imitadores, porque eu estou imitando Jesus. Sabendo que vocês estão vindo logo após os meus passos, saibam que eu estou seguindo um modelo. Eu estou emulando um comportamento de alguém maior do que eu. E que vocês podem ter garantias de que essa matriz, de fato, é confiável. Quem nós estamos imitando na nossa jornada? Com quem estamos nos parecendo? Porque o tempo todo, desde pequenos até a nossa fase adulta, nós nunca deixamos de olhar para uma referência, para um espelho. E os neurocientistas explicam isso com um dispositivo que foi implantado em nós, chamado neurônios espelhos. Aquilo que nós observamos e admiramos, nós praticamos. E isso se torna automático, ao ponto de muitas vezes nem percebermos e nem nos darmos conta do que estamos fazendo, agindo ou realizando. Esse é o desafio. O desafio é o que você tem observado e admirado, porque é o que você tem imitado. Vou dizer novamente, porque isso faz com que a gente aprofunde a conversa dessa noite. O que você tem observado e admirado, porque é exatamente isso que vai ser a mola propulsora para te fazer aí imitar e se comportar tal qual aquela pessoa, aquele sistema, aquela crença, e então você se move, consciente ou inconscientemente, para esses lugares. Porém, o que a gente precisa saber é que nesse universo silencioso de padrões sendo formatados e de formação acontecendo dentro do nosso caráter, só existem duas possibilidades de discipulado, de aprendizado e de sermos doutrinados. Se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos perceber que existe o sistema mundo e existe o modelo Cristo. E essas duas realidades são opostas entre si e elas não conversam, elas não ocupam o mesmo ambiente, elas se auto-excluem. Ou você está sendo formado por Cristo, ou você tem essa matriz e esse modelo, ou você está sendo conformado ao mundo, ou seja, você está se adaptando e tomando o molde e o modelo de um universo secularizado, de um universo onde o sistema mundano te coloca para longe de Deus. Não tem terceira via, não tem caminho neutro. Ou você está sendo formado para parecer-se com Jesus,
ou você está sendo conformado para se assemelhar ao sistema mundo. Paulo disse isso em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se conforme com o presente século, ou em outra tradução, não se conformem com o mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, porque o que você pensa sobre Deus é de fato o que você vai se comportar com Ele. Transforme-se pela renovação da sua mente para que vocês alcancem e conheçam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esses dois sistemas se opõem e lutam para a nossa formação. Agora a pergunta amplia de potencialidade. Você tem imitado a Cristo, Ele é a matriz e o modelo, ou você tem imitado o mundo, o sistema corrompido e secular? Vamos para as Escrituras, porque Jesus tratou esse modelo de uma maneira muito mais pedagógica e didática do que eu estou tentando explicar para você. O texto é de Mateus capítulo 11, o versículo 25, que Jesus é apresentado da seguinte maneira. Naquela ocasião, Jesus disse... Peraí, naquela ocasião do quê, pastor? Vamos lá. O contexto anterior é que Jesus passou por algumas cidades e foi rejeitado e foi desprezado pelos milagres que fez. Então, nesse momento, diante da rejeição, Jesus não se torna ácido nem amargo. Ele levanta um clamor de adoração e um louvor a Deus e diz: graças te dou, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos simples. Sim, Pai, pois foi assim do seu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Eu não tenho tempo para fazer um mergulho muito profundo nesse extrato do texto, mas eu gostaria que você olhasse de uma maneira pedagógica e didática o gráfico que eu vou mostrar para você quando Jesus opõe esses dois movimentos, sistema mundo e modelo Cristo. Vamos primeiro observar a relação dos aprendizes do mundo. Nós estamos sendo discipulados, nós estamos sendo catequizados pelo modelo mundano e muitas vezes isso se torna, dentro das Escrituras, esse gráfico. Jesus olha e diz: existem os sábios. Quem são os sábios e entendidos? Eram os influentes, os governantes, os que tinham poder de mando, os que tinham domínio e controle, os que tinham algum tipo de religiosidade aparente ou de um posicionamento em relação à sua própria estirpe sacerdotal. Jesus diz: graças eu te dou, Pai, porque no sistema mundo eles querem conhecer o Senhor pelo ritmo da informação. Eles querem conhecer o Senhor pela capacidade pessoal, pelas habilidades desenvolvidas ou pela influência que possuem. Mas não é assim no reino. O Senhor ocultou, escute bem essa palavra, colocou o véu, deixou em segredo o seu coração para essas pessoas, porque esse não é o caminho para conhecer a Deus. Jesus diz, no modelo mundo, nos aprendizes do mundo, o viés da sabedoria e do entendimento humano não é suficiente para conhecer a Deus. E aí ele joga para o outro extremo, para a outra ponta, dizendo: mas eu te louvo porque o Senhor revelou, a palavra grega é apocalipse. O Senhor tirou o véu, o Senhor tirou o segredo para esses que são os simples. A palavra simples não significa gente sem instrução ou de uma categoria inferior. Significa gente que se aproximou de Deus para conhecê-lo através de um relacionamento, não pela lei, não pelo sistema, não pelas crenças, mas pela pessoa. E Jesus diz: esses simples se aproximaram e me conheceram, e conhecendo a mim, conheceram o Pai. Então Jesus agora joga, no sistema modelo Cristo, só se conhece a Deus de verdade através de uma aprendizagem com Ele, e precisa ser simples o suficiente para saber que não é pela cognição, não é pela inteligência, não é pela estirpe, não é pela nobreza, mas é pelo relacionamento. Prova disso é a palavra grega conhecer, gnosko. Gnosko é um termo que não é relacionado a conhecer por informação, mas é relacionado a conhecer por relacionamento. Deixa eu te dar um exemplo. Ela tem 1,60 m de altura, calça número 35, bacharel em Direito, trabalha no serviço público, mãe de 2 adolescentes e esposa de um pastor. É uma informação, não é gnosko. Eu detalhei, descrevi e mostrei. E você está tentando descobrir quem é essa pessoa. Agora deixa eu dizer melhor. Ela é uma esposa maravilhosa, cuidadosa e carinhosa. Ela é mãe dos meus filhos e os trata com especial honra.
uma mulher de Deus, de oração, sábia e sensata, que me apoia no ministério. É simples, tem entendimento e tem uma vida de oração que realmente traz para o meu coração uma alegria imensa. É uma honra ser esposo dela. Percebeu? Embora pareça uma declaração de amor, e pode até ser, né, querida? Fica a dica. Esta é informação baseada no conhecimento. Por relacionamento, você não pode ter essa informação. Essa eu tenho porque eu convivo. O que Jesus está falando é que existe alguns que têm um conhecimento de Deus que não é gnóstico, que é o conhecimento baseado em informações, em teologia sistemática, em doutrina, em crenças, em informações de terceiros. Mas existe gente que tem informação de Deus baseada no relacionamento, na vida interior, na vida de intimidade, na aproximação da pessoa de Jesus. E é ali que o milagre acontece do discipulado. Portanto, a nossa escolha, a nossa decisão é se vamos estar no modelo mundo ou se estaremos no modelo Cristo de aprendizagem. Mas Jesus não para por aí. Ele amplia o universo quando ele chega no versículo posterior. Estamos na sequência, fique comigo aqui que a gente vai explicar agora a segunda parte desse texto. Versículo 28, Jesus conta talvez o versículo mais conhecido e mais declamado dos nossos dias. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que palavra linda! Que palavra acalentadora, mas ela esconde um conflito imenso, você não sabia disso? Mas deixe-me explicar. Mais uma vez, Jesus coloca o contraditório e o oposto no mesmo ambiente, no mesmo quadro. Eu vou colocar isso num gráfico para você entender. Aqui nós temos a realidade de duas escolas de discipulado. Jesus está contrapondo uma e fortalecendo outra. Preste bem atenção no que Jesus está falando. Ele chama a primeira escola de jugo rabínico, porque ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo. O que significa isso? Nos tempos de Jesus havia a escola judaica, que era caracterizada por nomes dos seus rabis, os seus mestres. Havia a escola de Hilel, a escola de Gamaliel, havia escolas diversas. E cada rabi tinha o seu jugo. Jugo é um sinônimo para um processo de andar junto. Eles tinham suas crenças, cada um dele tinha suas interpretações da Torá, do Talmud. Cada um deles tinha o seu próprio corpo doutrinário. E eles chamavam isso de jugo rabínico. Jesus olha para aquele bando de religiosos, gente que estava sofrendo em tentar atingir uma métrica e um padrão meramente humano, e diz: venham a mim, vocês que estão no jugo rabínico. Porque esse jugo é pesado. Por que é pesado? Porque era baseado no autoritarismo, na rigidez, na observância cega de regras e de prescrições. Não havia relacionamento, apenas cumprimentos e prescrições. E Jesus disse que o resultado disso é que esse jugo rabínico devolvia para a sociedade gente cansada e sobrecarregada, porque nunca atingia o nível de expectativa e patamar que a regra da religiosidade havia estabelecido. Por outro lado, Jesus diz: aprendam de mim e tomem o meu jugo. O que ele está querendo dizer aqui? Que o jugo dele é um conjunto de crenças, de valores, de princípios, de interpretações, mas que, diferentemente do jugo rabínico, é um jugo leve. Leve não é irreverente, leve não é fácil nem simples, leve é que pode ser vivido e pode ser experimentado. E o resultado disso é o oposto do jugo rabínico. Enquanto um gera peso, sobrecarga e cansaço, o outro vai gerar alívio, descanso e refrigério. Consegue perceber a diferença? Jesus coloca no mesmo quadro e faz uma explosão de conteúdo para que quem o ouvisse entendesse: o jugo rabínico é um discipulado destruidor. O jugo de Jesus é um discipulado formativo, construtivo. E isso só pode acontecer através de uma palavrinha que Jesus conecta os dois mundos: o termo aprendam de mim. Jesus diz: aprendam de mim, ou comigo, na caminhada. A palavra aprender aqui é linda, ela aparece mais de 300 vezes só no Novo Testamento. Algumas vezes ela é traduzida diferente de aprender, mas poderia bem ser traduzida assim. O termo é matetes, que significa literalmente aprendiz, aquele que é ensinado. Ou seja, Jesus está dizendo que existe um discipulado rabínico com base no mundo, no sistema secular, e existe um discipulado de Cristo, com base no relacionamento que forma o caráter de Deus em nós. Percebeu? É aqui que está o segredo da conversa.
E aí você está olhando e dizendo assim para mim com essa cara de assustado: pastor, desculpe, mas nós estamos no século 21, eu não me matriculei desde que eu me lembre numa escola rabínica, e eu não estou debaixo de julgo de nenhum mestre, nem de Hilel, nem de Gamaliel. O que essa palavra tem a ver comigo? O que eu quero dizer para você é que de fato não existe mais o julgo rabínico dos nossos dias, mas ele mudou de nome. Ele só se metamorfoseou, ele só se transfigurou. E hoje, ao invés do jugo rabínico, nós temos o jugo secular. A palavra secularismo significa a capacidade do ser humano de empurrar Deus para a periferia e trazer para dentro dele apenas a racionalidade, a lógica e a humanidade. Coisa de Deus é coisa de gente infantil, gente que depende de sobrenatural, de místico. Mas gente sábia e sensata, os sábios e os entendidos, conseguiu pegar? Os sábios e entendidos são secularizados. Eles expulsaram e expurgaram a espiritualidade da sua vida, porque isso é coisa de homem, e o restante é coisa de sobrenatural, e lá a gente não vai, a não ser de domingo à noite. Esse é o mundo secularizado, que dicotomizou a história humana entre o que é espiritual e o que não é, e nos colocou numa caminhada de um mundo ocidental, que é totalmente diferente do oriental. Se você fizer uma viagem e encontrar no mundo oriental, você vai ver uma complexidade, onde o ser humano é completo, inteiro, espiritual, corpo e alma. Mas o mundo ocidental separa esse homem, para dar a ele performance, para dar a ele uma produção de massa, para dar a ele objeto de consumo e para fazer dele uma mercadoria de prateleira. Nada melhor do que despersonalizar o homem da sua alma e do seu espírito e transformá-lo num corpo perambulando para ser objeto de consumo e consumidor na roda do capitalismo. É isso que nós somos no mundo ocidental. E sabe o que acontece? Esse projeto de catequização do nosso coração para os valores do mundo, de dominação e de discipulado, é silencioso, é sutil, muitas vezes a gente nem percebe. A gente vai na igreja, a gente frequenta culto, a gente participa até de estudos bíblicos, mas a gente não percebe que existe um plano maquiavélico, silencioso, de discipular o nosso coração para atender os ditames e as demandas de um mundo secularizado. Existe um autor chamado James Smith que escreveu: você é aquilo que você ama. Falando sobre aquilo que nós mais observamos e admiramos, é aquilo que nós vamos praticar. E ele diz o seguinte numa frase que para mim é poderosíssima. Ele diz: as liturgias seculares nos moldam, nos conformam, nos discipulam, nos catequizam, sem que nós saibamos disso. Quanto menos você percebe, você está reproduzindo secularismo e não cristianismo. Quanto menos você percebe, o púlpito foi contaminado por secularismo e não por cristianismo. Posso te dar alguns exemplos? Púlpitos, mensagens que trabalham o evangelho como sinônimo de performance e desempenho. Fazer os seres humanos mais produtivos e altamente performáticos. Isso é secularismo, é o evangelho adaptado para atender uma demanda do mundo e não do discipulado de Jesus. Quer um outro exemplo? A pressa e o ativismo. Ela vem dos púlpitos e enche os nossos smartphones de conteúdos para que a gente possa ter uma vida ativa, rápida, acelerada, de fazedores, porque a vida é de quem faz e não de quem começa, porque o cristianismo é de quem fez e não de quem começou. Ou seja, adaptamos o evangelho, fazemos uma mensagem cristã palatável só para atender a liturgia secular. Mais exemplos? Há o mérito e o merecimento. A cultura do que eu faço e eu mereço é insuportável dentro do modelo cristão, porque nem sempre no cristianismo a gente merece o que a gente faz, e graças a Deus por isso, porque é por isso que nós estamos aqui inclusive. Mas a liturgia secular coloca nos púlpitos e no influencer que você segue e no YouTube que você compartilha um evangelho deformado, genérico, maltratado para atender a demanda de um evangelho merecedor. Eu sou dono do meu destino, eu construo minha história e eu mereço por isso. E me deixa muito irado o fato de aquela pessoa não ter feito o que eu fiz e ter feito menos do que eu fiz e receber mais do que eu tenho. Isso é secularismo. Isso é o evangelho adulterado. Isso não é imitação de Cristo. Isso é imitação do mundo. Vamos terminar com mais uma só? Triunfalismo, onde o crente não fica doente, não tem prejuízo, não tem perda. Eu conheço empresários que estão tendo perdas violentas só porque reconheceram o evangelho em suas vidas. Onde é que está aquele evangelho que fala que você vai ser cabeça e ser cauda mesmo? Onde está aquele evangelho que diz que você vai prosperar e vai ser patrões de milhares e nunca vai ser empregado?
Isso é secularismo, é uma adaptação do evangelho para atender a nossa performance de capitalismo, clientelismo. O fato que eu quero dizer para você é que na sociedade secular nós temos um grande desafio como discípulos de Jesus. Nós vivemos num mundo ocidental, capitalista, neoliberal, pós-moderno e secularizado. É difícil, irmãos, não é fácil. A gente acha que é só levantar de manhã, pagar as contas, postar alguma foto na rede social e depois resolver a nossa vida com Deus. Mas nós vivemos num mundo, de novo, pós-moderno, capitalista, ocidental, secularizado, neoliberal. Esse é o desafio de ser discípulo num contexto e numa conjuntura que nos desafia a ter a mentalidade do mestre num mundo que não nos ajuda, não contribui. E quer ver como ele não contribui? O próprio conflito do texto vai me ajudar a entender esse movimento. Existe um contraste no nosso dia entre duas maneiras de viver. Uma baseada no discipulado do mundo e outra baseada no discipulado de Jesus. Os aprendizes do mundo atendem à liturgia secular com seus ditames e valores. Os aprendizes de Jesus são parecidos com ele. E como é que se parecem os aprendizes de Jesus? Agora vem o desafio. Existe um autor chamado Dane Otterbrink, se eu não me engano, esse é o sobrenome dele. O livro dele chama Manso e Humilde. E ele diz no seu livro que existem 3.779 versículos nos evangelhos, só nos evangelhos, nos 4. 80 capítulos. E existe somente um versículo onde Jesus rasga o seu coração e mostra quem ele é por dentro. Só um versículo. Mateus 11, 28 e 29. Só ali que Jesus diz: eu sou manso e humilde. Mas ele não é somente, ele diz: aprendam, sejam discipulados, sejam catequizados, sejam doutrinados na minha mansidão e na minha humildade. Esse é o grande dilema de todo discípulo de Jesus. Porque nós nos parecemos tão pouco com Ele. A gente se parece tanto com esse mundo performático, de alto desempenho, de grande ativismo, e tão pouco com Jesus manso e humilde. A palavra manso significa tapeikos, praus. Praus é o termo grego, que significa sereno, tranquilo, calmo, gentil. Esse é o Jesus da Bíblia. Manso, gentil, controlado. E a palavra humilde é tapeikos, que significa aquele que se coloca em condição de humildade voluntariamente, que se rebaixa e é inferior por vontade própria. Não é ser humilhado e colocado embaixo do pé, é ser alguém que se coloca ali para servir o outro. Jesus diz: eu sou manso e sou humilde. Eu pergunto: como é que parece o Deus que você serve? Porque como você pensa Deus, é como Ele é para você e como você imita-o na vida. Como é o Deus que você criou na sua mente? Como você o apresentaria? Se eu perguntasse, como é Jesus e como você o descreveria? Porque eu quero dizer uma coisa para você e não se sinta ofendido, você que está visitando pela primeira vez e nunca havia entrado num templo evangélico. Mas receba essa palavra como orientação e discernimento. Se o Deus que você criou na sua mente, o Deus que você pensa, gosta de quem você gosta, odeia quem você odeia, vota em quem você vota, e concorda com o que você concorda, esse não é o Deus da Bíblia, é o Deus que você criou no discipulado secular. E nós estamos vendo isso aos montes acontecendo, uma deformação do caráter de Cristo para atender às nossas demandas, para justificar o nosso mérito, a nossa performance, a nossa capacidade, o nosso mundo pós-moderno, para girar a roda do capital, para que a gente se sinta um pouco mais confortável. Afinal de contas, esse Deus é ocidental, capitalista, pós-moderno, neoliberal e secularizado. Meu Deus, irmãos, nós estamos em que igreja? Nós estamos servindo, imitando a quem? O mundo ou a Cristo, que é manso e humilde? Mas eu tenho que admitir, não é fácil, porque o mundo que a gente está sendo discipulado e catequizado é irado e orgulhoso. A ira está sendo vendida como nunca antes. Os profissionais do marketing e da propaganda entendem que se você adicionar uma indignação, um assunto polêmico ou alguma coisa que provoque discórdia na sua rede social, você aumenta em 20% o engajamento do seu post. As pessoas consomem raiva. As pessoas consomem ira.
As pessoas se movem porque elas querem controlar o universo, elas querem controlar o mundo, por isso que elas se iram contra Deus. Elas têm revolta com Deus, elas têm revolta de si mesmas, elas têm revolta do vitimismo que elas se colocam, porque o mundo opera pela raiva. O sistema mundo nos disciplina e nos discipula a sermos irados, irascíveis, e impacientes e intolerantes, e não tem nada a ver com o mestre. E o discurso da igreja muitas vezes é de ódio, de impaciência, de exclusivismo. O discurso da igreja muitas vezes é um discurso de raiva, de rancor. A gente está sendo discipulado por quem mesmo? Os nossos púlpitos estão atendendo a qual demanda mesmo? E o orgulho? Nunca, em nenhum momento da humanidade, nós tivemos um ambiente tão favorável para o surgimento e a formação do orgulho humano. Fizeram uma pesquisa em 1990 e fizeram para saber quanto as pessoas tinham de vaidade pessoal e de orgulho próprio. E chegaram a uma conclusão que tinham 20% das pessoas se achavam vaidosas e orgulhosas. Fizeram agora a pesquisa recentemente, 2018. E os psicólogos chegaram ao resultado de que 80% das pessoas se sentem vaidosas e orgulhosas de si mesmas. A rede social ajuda. Afinal de contas, quando você tira selfie, você vai pegar a melhor imagem que você tem, que menos se parece com você, para poder postar. É verdade? O mundo nos promove ao orgulho e à vaidade. É ali que nós estamos. Então eu quero dizer para você que ser discípulo de Jesus nesses dias é um desafio. A gente não está com fuzil no nosso rosto, como os nossos irmãos perseguidos no Iraque ou no Irã. Mas nós estamos com um dedo apontado de um mundo secular dizendo: se submeta, se discipule, seja servil aos meus valores. E sabe o que a gente está fazendo? Se rendendo. Por isso que o chamado é um chamado à resistência. Essa série de mensagens, que hoje é apenas a primeira parte, e nos levará por vários domingos à frente, é uma mensagem de resistência a um mundo que está tirando o caráter de Cristo de nós e das nossas comunidades e nos colocando numa marcha destruidora e um abismo inevitável para a destruição. Um mundo que já está destruído e corrompido, formatando e discipulando pessoas para que sejam tais como ele. Quem nós estamos imitando? Quem? Se as pessoas estão me imitando, quem é que eu estou imitando? Qual é a minha matriz? E eu quero dizer para você, que essa mensagem, antes de ser para você, claro que é para mim. Eu também opero pela raiva. Sangue italiano, irmãos. Não é fácil. O teste diz que eu sou dominante influência, lá em cima. No Enneagrama eu sou o tipo 1, opero pela raiva, atuo pela ira, o sangue estufa, o coração acelera. No teste de perfil comportamental dos coaches, eu sou o tubarão. Não dá para ser paciente. E eu lamento. Lamento porque todo esse ímpeto também está dentro de mim. Como discípulo de Jesus, eu preciso não me desculpar por ser assim, mas eu preciso entender que o padrão de Cristo para um aprendiz dele é ser manso e ser humilde. E eu lamento que muitas vezes os meus filhos não recebem do caráter de Jesus, de um pai manso, mas às vezes de um pai irado, algumas vezes de um pai impaciente. Eu lamento porque muitas vezes a minha esposa não recebe um marido humilde, mas recebe o pior de um marido orgulhoso, que quer ter a razão a todo custo e ser o dono da sua própria verdade. Eu lamento porque às vezes a cidade de Maringá recebe um cidadão que não é nada pacífico, que pelas ruas de Maringá tem que frear diante do radar porque está acima da velocidade. Por quê mesmo? Porque dirige com ira, porque troca de faixa, porque tem sintomas de raiva só de o sinal abrir e a pessoa da frente não acelerar junto com ele. Eu lamento, mas eu também estou sendo discipulado pelas liturgias seculares. Eu lamento, porque isso está também em mim, mas não me traz uma desculpa de ser menos discípulo de Jesus. Eu preciso aprender com ele, a ser manso e a ser humilde. Um amigo querido foi almoçar comigo essa semana, e ele me deixou numa crise profunda sem saber disso. A gente estava numa conversa sobre ministério e ele disse para mim: pastor, o que acontece é que eu sou muito intenso, eu sou igual você. E eu não sei porque que você riu, eu não sei o que você está testemunhando aí, sabe? Me deixa ainda mais em crise.
E depois dessa conversa eu saí e não tinha me dado conta que intensidade não é fruto do Espírito. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Mas intensidade não é fruto do Espírito. E eu fiquei me perguntando quem ele está seguindo. A personalidade do Denis ou o Jesus que Denis serve? Esse é o desafio da minha autoavaliação. E eu gostaria de compartilhar essa crise com você, porque nós precisamos construir um cristianismo que seja mais cristão. Perdoe por essa palavra. Mas o nosso cristianismo é pouco cristão, é bem mais secular nos nossos dias. Por isso, Praticando o Caminho é um projeto de resistência às liturgias seculares. E nós vamos trabalhar nos próximos domingos, e eu convido você a voltar, a espalhar essa mensagem, a compartilhar esse YouTube com quem você puder. A gente precisa compartilhar essa revolução que é seguir e viver Jesus na nossa vida. Nós vamos falar sobre pressa e exaustão, e vamos combater isso como sintoma secular dentro das nossas vidas. A ansiedade e o barulho, quem não vive assim, quem não tem distração e fuga, quem não experimenta o individualismo e a superficialidade desses dias, quem não experimenta o sincretismo, a ideologia, a imoralidade, o relativismo, quem não está preso pela roda do capitalismo e do consumismo desenfreado, a injustiça e a divisão que toca os nossos comportamentos e a hostilidade e intolerância da nossa sociedade. Nós vamos passar por eles, sempre com um modelo único para seguir. Eu não vou trazer filosofias, eu não vou trazer abstrações, eu não vou fazer lucubrações pessoais. Eu vou trazer o modelo de Jesus. O que Jesus fez para ser um modelo para que a gente resista a todos esses modelos de liturgia secular que estão discipulando o nosso coração, a nossa casa e a nossa vida com Cristo. Mas como a série diz, é praticando o caminho, e se a gente vai praticar o caminho é um só, é Jesus. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho e a gente vai aprender com Ele, mas a gente vai aprender na prática, por isso que é praticando o caminho. Vocês terão acesso, agora em breve, nessa semana, a um site, o site do Praticando o Caminho da nossa comunidade, onde você vai ter um conteúdo para você explorar e aprofundar seu conhecimento, sugestões de livros para você aprender mais, terá lá também um devocional, o vídeo dessa mensagem para você compartilhar ou assistir novamente, e terá um lugar onde você terá o Praticando da semana. Se você entrar lá no parte 1, Imitando Jesus, você vai entrar no Praticando. E começamos com a nossa prática da semana. A primeira prática que eu queria convidar você a fazer a semana é ler as Escrituras e encontrar a informação de Jesus nela. Não assista influencer, não assista o pastor Denis, não assista mais ninguém. Leia a Bíblia e encontre quem é Jesus nos Evangelhos. O meu desafio para você, encorajamento é, pega o Evangelho de João e divida. Se você ler 3 capítulos por dia, o Evangelho de João tem 21, você vai completá-lo em 7 dias. Caso você não tenha tanta habilidade com as Escrituras e precise de diminuir o ritmo, pega o Evangelho de Marcos, tem 16 capítulos e você pode ler 2 capítulos por dia. Mas leia de uma maneira despretensiosa. Não tente entender contexto, não tente fazer teologia. Apenas leia com uma folha do lado, anotando o caráter e o coração de Jesus. Veja quem Ele é, veja o que Ele fez, suas palavras, sua fala, seu jeito de tratar as pessoas, como Ele lidava quando contrariado. Olhe para o caráter de Jesus no Evangelho, não o que alguém pregou para você. Vai para a Bíblia e vamos meditar sobre o caráter de Jesus e descobrir esse Deus que está na Bíblia e que é bem diferente talvez do que nós construímos na nossa liturgia secular. Segunda prática, faça uma autoavaliação. Depois que você selecionou o texto do dia e viu o caráter de Jesus, faça uma pergunta. Leve isso para você no chuveiro. Enquanto a água escorre pelo seu pescoço, pergunte: eu me pareço com o Jesus que eu acabei de ler na Bíblia? Porque esse é o modelo de vida cristã. Paulo disse: meus filhinhos, por quem tenho dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. O projeto é que nós sejamos apresentados à medida da estatura de Cristo. A régua é Jesus, a régua não é a igreja, a régua não é ser presbiteriano e nem da segunda IPI, a régua é Jesus. Então medite e diga: eu estou parecendo com Jesus? Meus atos, meu comportamento, meu jeito de ser, meus valores. E terceira prática da semana, olha que coisa deliciosa, é você fazer outra avaliação. É um termo que eu criei para ajudar você a pensar um pouquinho mais. Você vai considerar ou até perguntar para outra pessoa se você está parecendo com Jesus, se você parece manso e humilde de coração, porque se nós não somos, a gente está imitando um outro discipulador, e você sabe já quem é, porque só existem 2, ou o mundo ou Cristo. 3 práticas para você, para essa semana.
Logo você vai receber nas comunidades da nossa igreja do WhatsApp e através das nossas redes sociais o link para você acessar os nossos conteúdos. E essa série de mensagens vai ser fantástica, porque vai nos levar a um lugar de aprendizado e de crescimento da vida espiritual, como talvez você estava buscando há muito tempo. Convide mais pessoas para que elas participem disso, porque eu tenho certeza que essa força de resistência contra o mundo é a força de discipulado com Jesus. Você pode se colocar em pé, por gentileza, para a gente orar juntos nesse momento? Senhor Jesus, nós queremos apresentar a nossa vida, o nosso coração a Ti. Nós queremos considerar, ó Deus, uma reflexão profunda sobre o tipo de evangelho que nós estamos vivendo. O tipo de Deus que nós estamos construindo na nossa mente. Nos livre dos enganos, das mentiras e nos dá um senso crítico. A Tua palavra chama isso de discernimento espiritual. Que a gente discirna os modelos de discipulado mundano dos modelos de discipulado de Cristo. Que a nossa vida, Pai, possa apontar para esse lugar e que nós possamos seguir Jesus de todo o coração e não voltar mais para trás. Que esse homem e essa mulher que entrou aqui talvez pela primeira vez decida andar e praticar o caminho, porque o caminho não é a religião, não é a penitência, não é a benfeitoria, não é a caridade, o caminho é Jesus. Que a gente siga o Senhor, ande com o Senhor e pratique isso de uma maneira vívida, constante e contínua. Nós colocamos a nossa vida no Seu altar e nós vamos cantar. Enquanto cantarmos, continue falando conosco sobre o Senhor ser tudo que nós precisamos, tudo em nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, da minha redenção, e não há nada além de Ti, graça e satisfação, da aprovação, eu louvarei ao Deus de amor. Para mim, esta é a alegria da minha salvação, a esperança que transforma o céu em nosso lar. Jesus está aqui, Filho de Deus, a Ti seja a glória. Cristo, és Tu em mim. Cristo, és Tu em mim. Tudo que eu preciso está em Ti. Tudo és para mim. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo. Vamos dizer isso junto, irmãos. E para trás
Vamos, irmãs, discípulos e discípulas do Mestre Jesus, tomar uma decisão, resistir às forças desse mundo e não voltar atrás. Essa é uma decisão séria e sincera. Não voltamos mais por causa dele, por ele e com ele, o nosso Senhor, o Cristo. Cristo, vamos declarar juntos. Vamos, igreja, vamos dizer: eu decidi, bem forte para ele. Só as vozes, eu decidi. Dá uma olhadinha do lado, vê se você vê um seguidor de Jesus aí perto de você. Dá uma olhada. Tem um aí? Então dá um abraço nele, nela. Cumprimenta a pessoa que está perto de você e diga: tenha uma excelente semana. E você que assistiu até esse momento conosco, Deus te abençoe. Seja um seguidor de Jesus. Isso. Deus abençoe e tenha uma excelente semana. Eu decidi